Daí, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos juntos e hoje vamos falar como ter uma vida boa, como conseguir ter aquela malemolência no dia a dia e ainda assim ser responsável. Fique com a gente, estamos juntos. Daí, meus amigos, tudo bem com vocês? Brinquei ali a respeito de malevolência, termo do pagode aí, para a gente ter um gingado todo especial nas nossas vidas, né? Então, como viver de boas e ser responsável, ou seja, como a gente consegue aproveitar a nossa vida de uma maneira que a gente não comprometa também a vida das demais pessoas, que é um eixo central de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito, mas mais ainda, né? É de querer bem as pessoas de uma maneira máxima possível. Evidentemente que a gente não vai conseguir dar tudo que nós temos a todas as pessoas, evidentemente que nós somos limitados até geograficamente, né? E aí a gente pode tentar se esforçar de alguma maneira a tentar não prejudicar aquelas pessoas que cruzem no nosso trabalho, nosso estudo e a nossa vida mais íntima, nossos negócios, se a gente puder respeitar também essa dinâmica na vida das pessoas. E a partir daí a lei de causa e efeito vai estar sempre funcionando. E aí tem um livrinho aqui que vai falar Encontro Marcado, do Emmanuel, né? Diretor espiritual da mediunidade de Chico Xavier, Livres mais Responsáveis, com o tema liberdade e responsabilidade. E aí vamos falar de eixos importantes na posse, no negócio, no estudo, no trabalho, no sexo. Nós todos somos livres para construir, mas nós vamos colher as nossas consequências. Com relação às nossas posses, a gente sempre deve, né, poder reter quaisquer posses conforme as leis permitam, né? E aí fazer o bom uso desse direito transitório. Na verdade, nós somos mordomos das coisas que nós possuímos, no fim, que elas dão muito trabalho para manter, e ao mesmo tempo elas não nos pertencem de fato, porque todas são de Deus, e quando a gente desencarna, a gente não leva nada, nada mesmo. Então, sempre que a gente tem o nosso fruto do nosso trabalho de forma correta, né, gente, está tudo certo, suor do nosso trabalho. Se não for de forma honesta, não adianta, né? A gente vai estar aí supletando com aquilo que a gente não angariou de forma justa porque tirou de outra pessoa, né? O suor dela, que seria de direito dela, né? Além das questões humanas, as questões divinas na pauta. Mas se a gente começa a criar abuso em torno das nossas posses, e a gente daí começa a criar algum tipo de sofrimento, né, de penúria aos nossos semelhantes, as pessoas que estão à nossa volta, e aí isso tudo para favorecer só os nossos excessos, a gente vai encontrar as consequências disso e vai ter que aprender mais tarde a ser, né, abnegado, ou seja, não ter os bens à nossa disposição. No negócio também, a gente é livre de efetuar as transações que a gente quiser, né, e conseguir construir a partir do nosso negócio até boa reputação, tudo faz parte do nosso projeto, muitas vezes desempenho profissional, né, ser um bom profissional, mas a gente tem que fazer isso em torno do bem comum, do ganha-ganha, porque senão a gente acaba arrasando a economia dos outros só para aferir lucros desnecessários. Então, assim, também ter essa compreensão de que a gente ser o mais justo possível para também criar um circuito saudável dentro da economia que a gente está vivenciando. Para não criar as dificuldades, então a gente vai ter que aprender a acender em si mesmo a luz da retidão. Aquelas pessoas que trapaceiam nos negócios, né? Então vão ter que retomar suas encarnações, muitas vezes com um sacrifício muito forte. E no estudo também, a gente é livre para ler, escrever, ensinar, estudar tudo aquilo que a gente quiser para se tornar um pouco mais sábio, né? E os recursos culturais de tudo aquilo que a gente pode se apropriar da terra, que estão à disposição na Terra. Mas se a gente coloca os valores da inteligência em apoio do mal, deteriorando a existência das pessoas que estão à nossa volta, da humanidade como um todo, aí, né, para excitar o orgulho, seja por causas políticas, seja por causas científicas, o que for, né, a gente acaba, por exemplo, né, a pessoa que vai trabalhar na ciência e desenvolver uma arma que vai matar pessoas, né? Claro, eu estou falando um caso muito, muito estranho, mas, por exemplo, uma pessoa que adultera uma bebida alcoólica lá para ganhar dinheiro,
ela tem o conhecimento de química suficiente, cria uma droga, cria... Isso aí, gente, são débitos muito fortes, porque a gente está fazendo uma associação dos nossos estudos com o mal. Então, muito cuidado em tudo que a gente vai fazer que não seja honesto, né? Ah, não, eu vou vender mel, daí eu vou lá me manipular o mel, não é bem mel, é uma outra coisa. Gente, ninguém engana ninguém, tá? A gente não precisa criar compromissos com os quais a gente vai ter que sofrer depois. Não adianta, né? A gente passar ali um dia de felicidade e ficar anos sofrendo as consequências dos nossos atos. Porque as coisas têm reverberações em outras pessoas, inclusive. Então, se a gente não valorizar os nossos estudos, a gente vai encontrar nas nossas provações formas de aprender a ascender em si mesmo à luz do discernimento. Então, existem os limites razoáveis, né? Até alguns produtos, eles podem ter, não, o suco de não sei o quê, ele pode ter um percentual de suco de maçã, tá tudo bem, né? Vamos respeitar as normas para a gente não ser uma pessoa que usa o nosso estudo, o nosso conhecimento para fazer mal às outras pessoas. O trabalho também é uma forma magnífica de a gente ser um instrumento de Deus na área do progresso, e ele pode contribuir para a felicidade de uma série de pessoas que oferecem seu ganha-pão dentro desse bem de trabalho, mas se a gente não é prudente, né, na hora de empreender, de agir, gerando atividades que são perturbadoras, que com interesses menos dignos, muitas vezes, né, certos comércios não são legais, né, gente? Vocês podem até entender do que eu estou falando. A gente pode encontrar nessas, como consequência dessas ações, provações, onde a gente vai ser forçado, né, de certa forma, a aprender a acender em si mesmo à luz do serviço aos semelhantes, e às vezes a gente vem para vidas de extremo sacrifício, porque a gente não soube valorizar o empreendedorismo em favor do progresso, do bem, das coisas boas. E, por fim, dentro desse conjunto de mensagens sobre responsabilidade, Emmanuel vai falar sobre o sexo, que ele vai dizer o seguinte, né, que as pessoas são livres para dar suas energias e impulsos sexuais à direção que prefiram, e será estimado, né, por veículo de bênçãos quando os emprega na proteção sadia do lar, na formação da família, na paternidade ou na maternidade, com o dever cumprido ainda na suscitação das obras de arte e cultura, benevolência e elevação do espírito, ou seja, porque a energia genésica ela também é uma energia da criatividade. Mas se a gente abre mão, né, desses propósitos para se lisonjear, ele fala assim, né, os próprios sentidos transformam os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-los proposto ou aceitado. Ou seja, é muito sério essa coisa de nós propormos um compromisso afetivo a alguém ou aceitar, né, um compromisso afetivo com outra pessoa. Então, as consequências disso, provações com que essa pessoa vai ter que aprender a acender em si mesmo a luz do amor puro. E sem o amor puro, e bom lembrar do Evangelho, né? Sem a veste nupcial, a gente vai ser retirado da festa, né? Das bodas, que são uma das parábolas de Jesus. Ou seja, é necessário estar vestindo a roupa nupcial, e sempre que a gente tem no Evangelho essa alusão ao casamento e aliança com Deus. Então, para você estar casando, no sentido evangélico, você tem que estar vestido como noivo. Para você estar vestido como noivo, você tem que estar puro. Aí você está livre para fazer aliança com Deus. Então, nosso compromisso, nosso pedido a Deus, inclusive, que nos ampare nesse sentido, para que a gente possa ter no nosso coração, né, esses guias seguros para uma vida mais segura e mais responsável. Então, Emmanuel vai dizer que o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram da sua atitude perante as concessões da bondade divina, gerando consequências, a gente sabe, de séculos muitas vezes, né? Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados das nossas próprias obras. E aí, a mensagem final de Emmanuel vai dizer o seguinte, que cabe à doutrina espírita explicar os princípios da justiça eterna. Em todo o universo, não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do instinto da reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós,
Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Que a gente ande com a verdade, viva de boas e seja responsável. Jesus nos ampare, nos inspire. Tamo junto, galera. Até a próxima.